Olá, graça e paz a todos. Hoje nós vamos ler o resumo do livro de Mateus, capítulo 17. Dos versículos 1 a 4, Mateus relata que Jesus foi para um monte e levou consigo 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Chegando lá, os discípulos viram a transfiguração de Jesus. A sua aparência mudou, o seu rosto ficou brilhante como o sol e suas vestes brancas como a luz. Eles viram Moisés e Elias conversando com Jesus, e Pedro deu a sugestão de armar 3 tendas para eles ficarem ali. Dos versículos 5 a 8, enquanto Pedro falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz." Os discípulos ficaram com medo daquela voz, mas Jesus os acalmou. Dos versículos de 9 a 13, Jesus pediu para que os discípulos não contassem nada a ninguém do que viram, até que ele fosse ressuscitado. Os discípulos indagaram a Jesus porque os mestres da lei diziam que Elias viria primeiro. Jesus então responde que Elias já teria vindo, mas não o reconheceram. Foi maltratado, assim como ele também seria. Então, eles entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Dos versículos 14 a 21, assim que Jesus e seus discípulos chegaram perto da multidão, um homem se aproximou, pedindo para que Jesus curasse o seu filho, que estava endemoniado. Ele havia pedido aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus então deu uma ordem e o demônio saiu, e no mesmo instante o menino ficou curado. Os discípulos perguntaram a Jesus por que não puderam expulsar o demônio. Jesus respondeu porque eles não tinham fé. Se tivessem fé como um grão de mostarda, por menor que fosse, eles teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas aquele tipo de demônio só poderia ser expulso com oração e jejum. Dos versículos 22 a 23, Jesus fala pela segunda vez da sua morte e ressurreição. Disse aos discípulos que ele iria ser entregue nas mãos de homens que iriam matá-lo, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Dos versículos 24 a 27, os cobradores de impostos do templo perguntaram a Pedro se Jesus não pagava imposto. Pedro respondeu que sim. Jesus falou para Pedro que quem pagava impostos eram os estrangeiros. Ele não era, mas para não ofender aos cobradores, ele mandou que Pedro fosse a um lago, jogasse o anzol e puxasse o primeiro peixe que fisgasse. Em sua boca ele encontraria uma moeda e com ela pagaria os impostos dos dois. Que Deus nos abençoe.